Olá, meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima e relacionamento. Hoje passei por aqui para falar de uma coisa para vocês que é muito importante, o afeto. Você já parou para pensar como é que o afeto ele impacta a sua vida, nos seus relacionamentos? Então, hoje eu vou trazer uma novidade para você conhecer como é que você pode se olhar e entender como é que você funciona. Eu sou analista comportamental e trainer de uma ferramenta chamada CVAT, que é um inventário de valores pessoais, aonde você, quando faz o teste, você consegue entender como é que você funciona. E aí, você começa a olhar para si mesmo, quais são os pontos de melhorias que você pode fazer e os seus potenciais. Então, hoje, a gente vai falar de uma dimensão que são as relações pessoais. O nosso teste ele é dividido em 4 dimensões: o trabalho, as relações pessoais, o controle e o pensamento. Na semana passada, nós falamos sobre a dimensão trabalho. E essa semana nós vamos falar da dimensão relações pessoais. E aí, hoje, eu vou falar sobre o afeto, que é uma das subdimensões. Você já parou para perceber se você tem o grau de afeto alto, médio ou baixo? Então, a nossa ferramenta, ela consegue mostrar como é que você funciona, se você está em alto grau, médio ou baixo. E como é que ela acontece, para que você possa entender um pouquinho sobre isso? Se o seu afeto ele está em alto grau, você é uma pessoa muito calorosa, você é uma pessoa que gosta de abraçar, você faz elogio para as outras pessoas. E tudo isso é com maior intensidade. E quando você tem isso em equilíbrio, você consegue ter as emoções sob o controle, né? Com mais objetividade. Agora, se você é uma pessoa que tem essa dimensão do afeto baixa, você é uma pessoa bastante objetiva e você costuma conseguir trabalhar sozinha tranquilamente. E como é que esse afeto ele pode interferir aí no seu relacionamento? Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como é que eu percebi que eu poderia ajudar muitas pessoas. Eu ajudo mulheres a se encontrar. E algumas delas, elas me procuram por alguns problemas em relacionamentos ou autoestima. E aí, quando elas chegam para mim, elas fazem esse teste do CVAT e aí elas percebem como é que é o afeto para elas. É logicamente que tem muitas outras dimensões e subdimensões, mas a que a gente vai falar hoje é exatamente sobre o afeto. Quando você, como eu disse antes, quando você tem um afeto alto, você é uma pessoa muito calorosa. E aí, o seu parceiro, ou no seu trabalho, ou de repente, seu pai, sua mãe, seu filho, eles podem até ter comentado com você que você às vezes é meloso demais, que incomoda, e aí você olha para a pessoa e fica às vezes meio chateado. Mas você já parou para pensar como é que ela sente o afeto? Se uma pessoa for de um afeto baixo, ela não é aquela pessoa que está acostumada e sentir da mesma intensidade que você. Então, você olhando para isso, você consegue entender esse tipo de coisa. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa que tem o afeto no grau baixo, você também vai começar a perceber que você pode fazer a diferença no seu relacionamento, né? E você aí pode aumentar alguma coisa ou perceber como é que o seu parceiro funciona. Isso aí faz toda a diferença nos relacionamentos. Nos meus processos, algumas pessoas que me procuraram, elas tinham problemas entre casais. E aí, quando nós fizemos o cruzamento da ferramenta das duas pessoas, do casal, eles conseguiram entender como é que eles poderiam alinhar um com o outro. E aí resolveram problemas que muitas vezes você pode até pensar que é inexistente, que não tem solução. Então, uma coisa muito simples. E em empresas, nós também mapeamos das equipes, e aí você também percebe como é que o seu funcionário ele está trabalhando, como é que o seu colega trabalha, e às vezes você tem algumas restrições com o seu chefe, e aí você vai perceber
como é, ou com seu subordinado, no caso, seu colaborador, que hoje a gente fala dessa forma, né? Colaborador, que todos nós somos humanos e as relações humanas, elas são muito importantes hoje. Então, quando você percebe isso, tudo funciona melhor. Então, eu estou trazendo para você, então, uma solução para que você possa perceber como é que você funciona, potencializar todas as suas forças, os valores que você tem, e com isso você ter uma vida muito mais tranquila, serenidade e ser mais feliz. Então, eu convido você aí me chamar no direct e fazer esse teste, aonde você vai então entender como é que você funciona. Um grande abraço!